Você deve lembrar da Ana Priscila Azevedo. A Ana Priscila Azevedo, ela está prestando depoimento, já prestou depoimento hoje, na CPI de 8 de janeiro, lá da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E a gente vai fazer uma análise sobre um ponto da fala dela que está dando muita repercussão. E aí ela fala aqui da inércia da polícia, ela fala da inércia também da Força Nacional. Ou seja, eles estavam ali parados no Ministério da Justiça, assistindo tudo acontecer. Essas informações são do jornal Metrópolis e a gente vai tratar um pouquinho mais específico de cada um desses, tá bom? Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você e a gente vai fazer agora o nosso editorial com algumas análises do que está rolando na política brasileira. Bora começar? Vamos lá. Pessoal, lembrando a vocês que já estamos começando a melhorar um pouco, ou já está ficando melhor da dengue aqui, tá? Para quem se preocupou, deixou as mensagens aí, gratidão, viu? Vamos lá. Matéria do jornal Metrópolis. Olha só que interessante. Essa aqui é a Ana Priscila Azevedo fazendo o depoimento dela. Quem estava tomando depoimento nesse momento é o Chico Vigilante, que é do PT, preside a CPI lá de Brasília. E a matéria diz o seguinte: uma das principais lideranças dos atos golpistas, Ana Priscila Azevedo, atualmente presa, avaliou que a Polícia Militar do Distrito Federal foi inerte no 8 de janeiro. Mas não é só isso que ela fala. Segundo ela, a corporação não fez absolutamente nada. A detida presta depoimento na quinta-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Olha o que ela falou. O que eu vi foi uma polícia inerte, que não fez absolutamente nada. Sou nascida e criada em Brasília e nunca vi a Praça dos Três Poderes desguarnecida. Não tinha contingente policial nenhum. Eu nunca tinha visto isso na história. Nunca aconteceu. A polícia não fez nada, estava inerte. As viaturas, os policiais estavam parados. O que eu vi foi um contingente ínfimo. Fui revistada em uma única barreira simples, pouquíssimos policiais. Disse. A depoente ainda questionou cadê a tropa de choque, as barreiras de concreto, o contingente policial. A Força Nacional estava ali parada, inerte, no Ministério da Justiça. Em nota, o Ministério da Justiça ressaltou que a Segurança Pública do Distrito Federal, a atuação da Força Nacional dia 8 de janeiro, estava restrita à sede do Ministério da Justiça. Ou seja, só defendem o Ministério da Justiça, os demais prédios, está tudo bem. É isso? Pois é, essa foi a nota, a resposta do Ministério da Justiça. Mas a cada momento que passa, a gente começa a ver algumas situações que acendem uma luz vermelha. O porquê que essa moça, essa Ana Priscila Azevedo, não foi convocada para a CPMI de 8 de janeiro? O porquê, o cara do relógio, o porquê as pessoas que foram réus lá, essas que estiveram lá, por que ninguém perguntou para eles quem financiou vocês? Quem bancou vocês? Para ela, Ana Priscila Azevedo, quem bancou vocês? Quem financiou? O porquê que vocês chegaram lá? Quem iniciou o movimento? Essa é a pergunta. E o porquê que a CPI de 8 de janeiro, lá do Congresso Nacional, não quis convocar? Convocando o general Heleno, me faça rir. Convocando o Braga Neto. Esses estavam lá dentro. Esses estavam fazendo lá dentro. É aqui que a resposta tem que ser dada. Pois é, mais uma vez, a população brasileira fica sem saber a verdade. Bora falar agora de outra pauta. A popularidade de Lula está caindo muito. E aí, Lula está muito preocupado porque, literalmente, a população está acordando para alguns pontos. Olha a matéria do jornal Metrópolis. E a grande mídia já está começando a enxergar que, tem coisa errada. Matéria do Paulo Capelli. Governo Lula tem queda brusca de apreensão de maconha e cocaína. Segundo essa matéria do Paulo Capelli, do jornal Metrópolis, a apreensão foi de cerca de 28,6% de cocaína e maconha que não está sendo apreendida. E isso aí gerou repercussão nas redes sociais, inclusive o Paulo Bilinski é delegado, o papel dele era apreender esse tipo de coisa. Ele cita a matéria, governo Lula tem queda brusca de apreensão de maconha e cocaína, e ele faz o seguinte comentário aqui. Esse é o povo do CPX. Tem método e deve ser combatido. E aí lembrando que essa fala é a do Paulo Bilinski,
E o Flávio Dino já rebateu, o Lula rebateu, e inclusive teve uma proibição de associar o Lula a essa questão de CPX. Lembra o caso do boné, que o Lula falava, ó, funciona como complexo, é complexo. Já a outra ala falava, ó, quer dizer cupicha. E no final das contas, deu uma discussão muito grande, acabou não dando em nada, mas hoje, no momento atual, são os números que refletem a inércia do Ministério da Justiça, a falta de atuação. E a queda brusca, mesmo depois desses números, a queda brusca de quase 700 milhões no combate à violência, no combate às drogas. E aí, a gente sabe muito bem que quem vai pagar com isso é a vida da pessoa mais pobre, é a vida da dona de casa que vê seu filho ali envolvendo com esse tipo de coisa. Por quê? Porque a polícia não pode atuar, porque a apreensão diminui. É complicado demais. Isso é uma notícia péssima para o Brasil. E aí mostra o reflexo de um pouco mais da política. Por quê? Porque agora, aquele grande consórcio que outrora falava do amor, da democracia do Lula, de como as coisas agora são diferentes, estão virando as costas para isso, porque estão escancarando, ó, mas peraí, parou de prender drogas? E aí vem uma matéria do Estadão, olha só, que foi republicada também por outro delegado, o Ramagem. Segurança Pública, comandada por Dino, é a área do governo com a pior avaliação entre os brasileiros, diz pesquisa Atlas. E aí, o Ramagem escreve o seguinte: o fracasso de uma política baseada na completa inversão de valores, ataques à liberdade de expressão, desarmamento do cidadão de bem, perseguição a opositores políticos, ausência de planejamento para a segurança pública, vitimização de criminosos, corte de quase 1/3, ou seja, 708 milhões dos recursos para combater a criminalidade. Após a política responsável do presidente Jair Bolsonaro, alcançando recordes de apreensão de drogas e queda histórica de homicídios, o desgoverno do PT relega a população brasileira à desesperança e ao caos. Lembrando que o Ramagem era apoiador da base do governo Bolsonaro e agora é uma oposição ferrenha à atual gestão de Lula. Os números que pelo menos eu e grande parte da população esperamos agora, e esperamos que venham números positivos, é o número de homicídios violentos. Porque durante a liberação de armas, e aí uma ala diz que é em função disso, do governo Bolsonaro, e eu me filio a isso, eu entendo que o cidadão armado em casa, o safado do bandido não tem coragem de pular lá dentro. Eu defendo essa linha de pensamento. E aí teve uma queda significativa de mortes violentas. Os intelectuais, os estudiosos diziam que não, que isso não tem nada a ver com a liberação de armas, é inocente demais pensar, é o tráfico que quis pegar maneiro, é a criminalidade, são as facções criminosas que pegaram mais leve. Será? Os números ainda não foram divulgados. E a hora que saiu os números agora da atual gestão, porque no combate às drogas já saiu, e você já viu, queda de 28% de apreensões. E aí? Dá para você perceber a diferença. Mas vamos lá, para concluir aqui, vamos falar um pouco da briga ainda que está rolando, né? Você sabe que o marco temporal foi aprovado, Câmara e Senado, em tempo recorde, e foi para a mão do Lula. E aí o Lula diz que vai vetar o projeto do marco temporal aprovado pelo Congresso. E aí começou uma verdadeira briga, porque o Congresso agora, até deputados que não se manifestavam, nunca se opuseram diretamente ao Lula, bateram de frente agora e falaram, ao STF e ao Lula, bateram de frente agora e falaram, não, o Congresso tem que retomar seu protagonismo. Ou seja, surgiu ali uma fagulha do Congresso que, opa, nós estamos ficando humilhados, nós estamos sendo feitos de otário, literalmente, com algumas medidas que estão sendo feitas sem a atuação legislativa do Congresso. E aí, o Lula falou que vai vetar. Só que agora, até quem o Lula pôs lá dentro, está começando a ficar incomodado. E aí, olha só, o Pacheco afirmou que o Congresso vai debater e discutir sobre o fim da reeleição. E vai falar que fala, e eu entendo exatamente assim, que a reeleição não foi bom para o Brasil. Eu sou contra a reeleição.
deixando claro para vocês, na minha visão, a reeleição faz com que mundos e fundos do dinheiro público sejam gastos com populismo barato, visando só a manutenção do cargo. Então eu sou totalmente contrário à reeleição, assim como o Pacheco falou, não foi bom para a nação. Mas adivinha quem que leva uma pancada direta se esse projeto for aprovado pelo Congresso Nacional? Pois é, o Lula. O Lula. Então, com certeza o Lula não está satisfeito com essa fala, com essa manifestação do Pacheco aqui. E aí, sobre esse acordar do Congresso, é interessante a gente ver a manifestação do deputado Sanderson, que disse o seguinte: o gigante acordou. A aprovação pelo Senado do projeto que estabelece o marco temporal para a demarcação de terras indígenas é muito mais do que uma simples vitória, porque indica que a separação dos poderes será reestabelecida. Legislativo legisla, judiciário julga e executivo executa. E aí mostra aqui que há um sentimento de indignação muito grande por parte do Congresso. E lembrando que o Sanderson, ele é líder hoje de uma das maiores comissões, uma das comissões mais fortes, que é a da Segurança Pública, que bate de frente com o próprio Flávio Dino. E aí, eu acho genial, eu aprendo tanto com vocês aqui, que eu gosto de ver os comentários de vocês. E o José Carlos da Silva colocou um comentário que valeu a pena colocar aqui, tá? É uma espécie de uma resposta. E eu achei super coerente. E eu queria que você deixasse seu comentário sobre o José Carlos da Silva. Eu gostei, achei genial a linha de raciocínio dele. Não. O Congresso não acordou. Simplesmente mexeram com uma bancada poderosa. Mas enquanto a água batia no umbigo do outro, o próprio agro não estava nem aí. O nosso país virou uma bagunça generalizada. Número, gênero e grau, eu concordo. E é isso mesmo. O agro só acordou agora e até demorou demais. Porque o MST voltou a fazer algazarra que ele bem entendia. Eles viram que não adianta, e o que eu começo a perceber? Não adianta só ficar pedindo carguinho aqui, carguinho ali. O jogo virou, a regra é outra, o tempo mudou. E se o Congresso não acordar para a vida, amanhã não tem mais Congresso. Não tem mais razão de ser do Congresso. E o Congresso tem o papel, pela definição da Constituição, de fazer leis e não permitir que um poder que não tem essa atribuição, que é o judiciário, faça leis em seu lugar. Então, parabéns, né? Fazer o quê? Que comece a acordar mesmo. Ainda que de forma tardia e ainda que por um motivo de ter me chegado no umbigo dele a água. Mas o importante agora é que a Constituição tem que ser respeitada. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial, pessoal.